Você já parou para pensar que o futuro não é algo fixo? Talvez essa frase seja muito óbvia, mas que hoje a gente não sabe, não pode afirmar com certeza o que vai acontecer amanhã e nem daqui a 100 anos. Que conforme o tempo vai passando, as possibilidades de mudanças e acontecimentos vão aumentando, os caminhos que a vida pode tomar. Sabia que isso que eu acabei de falar tem uma explicação visual graficamente maravilhosa e faz parte do conteúdo sobre cenários futuros ou design de futuros, futures literacy e vários sinônimos que vão falar sobre futuros de uma forma geral. O design de futuro, ele faz parte de uma prática, de um pensamento estratégico e esse pensamento ele pode ser aplicado principalmente em empresas, mas também para a nossa própria vida, para projetos de design, se você faz faculdade de design, que nem eu, ou para qualquer coisa. A ideia principal é a gente usar o design não só para resolver problemas atuais do hoje, mas também para a gente conseguir ver quais são as possibilidades do amanhã, seja ele qual data for, e podermos nos preparar ou até criar esse amanhã, fazer com que a gente consiga caminhar para esse amanhã com um backcasting, por exemplo, que é uma ferramenta de design de futuros. Diferente de uma previsão do tempo, uma previsão de futuros, o que vai acontecer, o design de futuros ele trabalha com possibilidades e caminhos e cenários. Então, a gente pode ter a possibilidade de um cenário de um mundo muito mais verde, conectado com a natureza, ou a gente pode ter uma catástrofe digital, alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo, nada impede, e essa é uma observação que eu adoro, nada impede que esses dois cenários coexistam em lugares diferentes, em situações com algumas salientações diferentes, sabe? Ou seja, o que guia a gente para estudar cenários futuros e fazer um design de futuros não é, o que vai acontecer, mas sim o que pode acontecer, o que a gente quer que aconteça, como fazer isso acontecer. Hoje, o design de futuros vem tomando força, mas o Future Studies, o estudo de futuros, ele surgiu no pós-guerra, quando as empresas e o governo estavam começando a investir mais em se planejar e até um planejamento estratégico de longo prazo. Um projeto, um produto final de um design de futuros, ele pode ter várias características ou formatos. Ele pode ser uma narrativa, pode ser um áudio, um vídeo, que agora com inteligência artificial fica bem fácil de conseguir deixar esses futuros e produtos de uma forma mais palpável. Pode ser um objeto conceitual que não funciona efetivamente. Pode ser um provótipo, que é um protótipo que tem o objetivo de provocar. Pode ser muitas coisas. O design de futuros, ele é muito útil quando a gente fala de governo e empresas, porque a gente consegue olhar a longo prazo, se preparar, saber como se posicionar, saber quais são as possibilidades que podem acontecer e se preparar para essas possibilidades, ou às vezes criar uma tendência, trazer mais força para algum movimento que faça sentido para o público-alvo, para a comunidade, qualquer coisa. Mas ele também pode ser usado num âmbito pessoal, para uma comunidade, uma sociedade menor, porque planejamento, ele pode ser usado até se você quiser ir viajar para Disney. E ainda mais se a sua viagem para Disney for daqui a 10 anos, que é o espaço de tempo que os futuristas ou as pessoas que se envolvem com design de futuros começam a trabalhar. Mas assim, você já parou para pensar nas possibilidades de como seria um futuro onde a sua cidade fosse mais sustentável? Ou como seria a realidade se a inteligência artificial tomasse conta das escolas? Qualquer coisa, assim, é uma ferramenta do design thinking, mas que a gente usa muito no design de futuros, o e se, que é se perguntar e se para qualquer situação. E não importa se o que você está pensando é uma coisa muito exagerada ou muito impossível.
porque isso é design especulativo. Você fica, nossa, o que será que pode acontecer? E tá aí a parte que a gente mexe com criatividade, planejamento e tudo que tem de bom. Eu sou suspeito pra falar, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, essa é a minha maior e mais nova obsessão. Mas é um tema que eu acho muito interessante e que eu vejo muito potencial, não só para empresas, mas para as pessoas também. Eu acho que estudando cenários futuros, a diferença que fez na minha vida foi eu conseguir pensar um pouco mais nas minhas próprias ações e nas ações de empresas que eu consumo, tipo, pensar um pouco mais no futuro do planeta, sem querer trazer uma eco-ansiedade pro vídeo, mas vocês não acham que é importante a gente parar para pensar sobre o nosso consumo, sobre reutilizar as coisas, sobre os materiais que já estão num momento irreversível? O que tem depois da Terra? A gente vai para Marte? Isso é um pensamento especulativo. E se acabar todos os recursos que a gente tem na Terra, quem vai para Marte? Todas as pessoas do planeta vão para Marte? Na altura do campeonato, eu acho que não. Então, eu acho muito interessante pensar nessas possibilidades para saber o que eu vou fazer. Ah, eu tenho 50 anos, eu não vou estar vivo daqui 50 anos. Talvez, provavelmente, você vá. Já viu que tá tendo uma tendência de longevidade? Tudo isso é muito interessante. Espero que tenha sido interessante para você também e que de alguma forma eu tenha abrido algum horizonte ou algum pensamento, que uma lampadinha tenha acendido na sua cabeça de nossa, isso é interessante, ou nossa, nunca pensei por esse lado. Porque a primeira vez que eu vi esse tema foi isso que aconteceu comigo. Mas é isso, se esse conteúdo te interessou, me deixa saber. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou adorar te responder, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!